Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, que é um assunto que, bom, são assuntos que a gente precisa sempre voltar a falar, porque o nosso trabalho, ele é dividido em um trabalho de equipe e um trabalho pessoal, né? Eu acho que todo mundo aqui já tem essa noção. Como assim um trabalho de equipe pessoal, Lucas? Uma coisa é você, inicialmente, ter o seu trabalho com ali as suas franquias, o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem. Aí outra coisa é quando o negócio muda um pouco de forma e você começa a conseguir líderes. Você começa a construir a sua equipe, aí já muda um pouco. Então agora você não é mais sozinho. Não é só mais você e o seu trabalho. É ainda esse trabalho, mas agora você também é responsável por outras pessoas, por outros líderes. E por que eu falo que é responsável? Porque não é que você é pai ou a mãe deles e que tem que pegar na mão para fazer tudo, não. Mas de uma forma ou de outra, você tem uma parte de responsabilidade no desenvolvimento dessa pessoa, vocês concordam? De uma forma ou de outra, tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu não tive patrocinador, ah, mas o meu líder não me ensinou nada. Isso, de uma forma ou de outra, influencia. Por mais que existe aquela questão de quem quer dar um jeito, como foi no meu caso e no de outros também, mas quando você tem um bom líder, um bom patrocinador que te guia no caminho correto, e obviamente que se você se deixa guiar nesse caminho, você vai ter um progresso muito mais rápido e muito mais suave, né? Sonhar, né? Em qualquer outro negócio também. Mas a gente está falando da sonhar. Então hoje eu quero passar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para poder melhorar essa questão da liderança. E hoje a gente vai falar sobre qual que é a melhor forma de você montar a sua equipe. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela para vocês acompanharem comigo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender: realmente existe uma melhor forma? Realmente existe uma forma que todo mundo faz e que sempre vai dar certo? Pessoal, não existe fórmula para coisa nenhuma, tá? Principalmente para multinível. É porque, tipo assim, existem N formas de você fazer o multinível, de você recrutar pessoas, como eu já falei para vocês. Eu já recrutei, por exemplo, garçons que me atenderam num restaurante. Eu já recrutei, por exemplo, pessoas da minha academia. Eu já recrutei, por exemplo, familiares, amigos da igreja, por exemplo. E eu já recrutei pessoas que eu nunca vi na vida num shopping. Então, tipo assim, existem várias formas. Mas o que vocês precisam entender quando vocês vão fazer o multinível? É que não importa o que funciona. O que importa mesmo é o que é duplicável. E eu já falei isso aqui para vocês. Então, toda vez que você for fazer algo para sua equipe, primeiro você pensa: poxa, será que a outra pessoa poderia fazer o que eu faço? Porque, por exemplo, antigamente a gente fazia apresentações presenciais, né? Que é uma das coisas que a gente fala aqui, ó. A gente fazia apresentações presenciais. Não era todo mundo que fazia, era a minoria. Mas isso era, de uma forma ou de outra, duplicável. Por quê? Porque nós tínhamos resultado e a gente mostrava isso. Uma das coisas mais importantes quando você vai fazer algo duplicável é você mostrar que aquilo funciona. Então, por que todo mundo hoje faz publicação no Facebook? Porque teve muita gente que já fez e já provou que funciona. Então vocês vão lá e fazem. É mais inteligente você fazer o que já deu certo do que você tentar descobrir uma coisa nova. Então é por isso que a gente tem hoje o sistema. Então, assim, o que eu estou tentando explicar para vocês é que existem várias formas de você fazer o negócio. Não existe a melhor forma. Existe a forma que deu certo para mais gente. E qual que foi a forma que deu certo para mais gente? A que nós fazemos hoje, que a gente chama de sistema alfa. Mas eu poderia, Lucas, construir a minha equipe, como muitos já fizeram, por exemplo, no presencial, falando para eles fazerem uma lista de amigos e chamar essas pessoas para minha casa, montar ali uma amostra de produtos, mostrar na televisão como é que funciona a empresa e tal. Poderia, é completamente diferente de como a gente faz hoje e pode funcionar muito bem, inclusive. Mas você tem que ver se você consegue ensinar isso para outras pessoas, entende? Que é o que a gente chama de caseira, né? Inclusive uma coisa muito, muito, muito boa que funcionava antes da pandemia. Não sei se como que está funcionando agora, mas funcionava muito antes da pandemia. Então, pessoal, o multinível ele tem alguns princípios. Não existe fórmula, mas existem princípios.
que é o que vocês precisam entender para poder passar isso para a equipe de vocês. Então a primeira coisa que eu separei aqui alguns, tá? Que eu separei aqui para vocês entenderem. A primeira coisa que vocês precisam entender é o consumo. Não existe você querer vender algo que você não aprova. Então, não se vende algo que você não acredita. Se você não acredita nos produtos da Sonhar, se você não acredita na logística, se você não acredita na empresa, no que essa empresa pode fazer por você, você pode ter o melhor sistema do mundo na sua mão. Você não vai vender nada. Você não vai conseguir vender. Por quê? Porque você não consegue vender aquilo que você não acredita. Você não vai conseguir convencer alguém se você não está convencido. Entendeu? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa consumir o produto que você vende, senão você não vai ter credibilidade para poder vender isso. Quer um exemplo? Por exemplo, eu tenho uma líder que hoje ela já é um pouco mais alta, que no início ela fazia o negócio e ela nunca tinha comprado produto. Tem alguém aqui que nunca comprou produto da Sonhar? Deixa no chat aí, só para eu ter uma noção. E ela nunca tinha comprado, então ela não conhecia o produto. Ela não conhecia. E aí o que acontece? Ela trabalhava e ela conseguia ali algumas coisas. Ela conseguiu as primeiras vendas dela, ela ficou muito feliz com isso. E aí ela decidiu fazer uma compra com o próprio saldo que ela tinha na Sonhar. Como a gente sabe, tem como você pagar a compra com o seu próprio dinheiro que você ganha lá com o saldo. E aí ela fez a compra. Quando o pedido chegou para ela, que ela viu o material e que ela gostou, ela começou a ativar o dobro do que ela ativava antes. Ué, Lucas, mas por quê? Ela mudou alguma coisa no trabalho? O que ela fez diferente? Ela não fez nada de diferente. A única diferença é que agora ela sabia o que ela estava vendendo. Ela tinha noção do que ela estava vendendo, ela gostou do produto e acreditou naquilo muito mais do que antes. Então a crença dessa pessoa ela aumentou. Então, da mesma forma, essa questão do consumo que eu quero passar para vocês. Quando você sabe o que você está vendendo, que você acredita naquilo, fica muito mais fácil de você desenvolver o negócio. Porque você vai começar a entender, beleza, esse produto aqui é bom, eu pedi esse produto. Mas se o cliente tiver com dúvida se é golpe ou não, olha, eu posso dar meu depoimento pessoal para ele, eu posso filmar os produtos que já chegaram para mim. Então existem N coisas que você pode fazer. Inclusive, recentemente, por exemplo, o pessoal que foi lá na fábrica gravou vários vídeos para a gente poder usar nos depoimentos, justamente para poder passar mais credibilidade. Então, cada vez que você se aproxima da empresa que você trabalha, você acaba crescendo mais, né, e acreditando mais no projeto. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o consumo. Você precisa consumir o produto que você vende, tá? O segundo princípio aqui é o que a gente estava falando mais cedo. É a duplicação. O que é a duplicação? É você passar o que você sabe, tá? É você passar o que você sabe. Então, a duplicação, ela é a escala do nosso negócio. Por que esse negócio não é igual você vender Avon? Não é igual você vender Boticário, Natura? Por que não é? Por que é diferente? Por causa da duplicação, por causa do multinível. Ou seja, você ganha não só pelo seu trabalho, mas você ganha também pelo trabalho da sua equipe. Então existe aí uma fórmula para que você consiga ganhar em diferentes níveis. Então é por isso que o nosso negócio tem escala, porque o negócio ele não está vinculado só a você, ele está vinculado a várias pessoas. Então quando você tem uma equipe, você passa a não ter mais um emprego na Sonhar, né, que eu costumo falar pro pessoal, e você começa a passar a ter um negócio, uma organização. Porque se você parar de fazer, ou se você precisar de ter uma semana, sei lá, de folga, ou por aí vai, o seu trabalho ele não para. Por quê? Porque tem outras pessoas fazendo também. Tem outras pessoas continuando publicando e tudo mais. E o mais legal desse trabalho é isso. É porque, tipo assim, o meu trabalho ele é independente, mas ele depende também do trabalho de todo mundo. Entende? Então, eu posso... É aquela coisa que eu tava falando. Vocês têm um trabalho individual, que é o trabalho que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é o que a gente chama de lateralidade, e você tem o trabalho em equipe, que é a profundidade, certo? Então, a gente tem esses dois trabalhos que vocês precisam entender. Suani perguntou aqui, ó, Lucas, me tirou a dúvida. Algumas pessoas perguntam se é igual a Rinode. Se você fala sobre o... Como é que fala? Se você fala sobre o modelo de negócio, sim, é a mesma coisa, é o multinível. Agora, a forma de trabalho, o produto, ele é diferente.
Mas o modelo de negócio, sim, é multinível, a mesma coisa. Então a gente tem aqui consumo e duplicação. São duas coisas aqui que vocês precisam entender, tá? A gente falou aqui sobre o consumo, que é muito importante você saber o produto que você está trabalhando, e duplicação, que é você conseguir espalhar isso para outras pessoas e automaticamente você consegue também alavancar o seu negócio, porque ele deixa de ser só você e passa a ser todo mundo. Aí existe também um outro princípio que é o patrocínio responsável, que eu já falei aqui também algumas vezes sobre ele. O que é patrocínio responsável, pessoal? É aquilo que a gente estava falando. Vocês concordam comigo, deixa no chat aí, vocês concordam comigo que o líder dessa pessoa, o patrocinador, ele é importante para o desenvolvimento dessa pessoa? Vocês concordam? A pessoa que te cadastrou, ela é importante para o seu desenvolvimento? Tem muita gente falando que sim, eu também concordo, Apesar do que eu falei, você não precisa ficar preso ao seu líder, tá? Não seja um líder preso àquela pessoa que te cadastrou. Aquela pessoa que te cadastrou, ela precisa ter ali ela precisa te dar o apoio, mas não necessariamente você vai ficar tipo debaixo da asa dela para sempre. Você precisa ser proativo. Porque quando você é proativo, mas e se aquela pessoa não me respondeu? Beleza, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer com o que eu tenho. Entende? Isso é ser proativo, porque ela não vai te ajudar para sempre. Você precisa se desvencilhar dela o mais rápido possível. Você precisa ficar independente, porque aquela pessoa não tá ali 24 horas por sua conta, entendeu? Então, o que é o patrocínio responsável? Para que vocês entendam, você precisa ser o patrocinador que você gostaria de ter. Então, o seu patrocinador, ele foi quem você gostaria que fosse? Ele te auxiliou quando precisava, você perguntou para ele, ele te respondeu, ele te passou os conteúdos, ele te deixou por dentro do sistema? Se sim, excelente, você teve um ótimo patrocinador. Se não, o que você vai fazer com o seu líder? Você vai fazer a mesma coisa? Não. Você vai ser o patrocinador que você gostaria de ter. Então, pessoal, sempre que vocês conseguirem um novo líder, tentem fazer ao máximo com que ele se sinta acolhido pela nossa comunidade, pelo nosso sistema. Porque dessa forma, você vai conseguir com que menos líderes saiam do negócio de vocês. Entende? Que foi um dos assuntos que a gente retratou há algum tempo atrás. Poxa, por que eu recruto tanto e os líderes eles acabam desistindo? Às vezes, não é nem culpa do sistema, não é nem culpa de nada. A culpa, na verdade, foi do seu patrocínio, que não foi responsável. Entende? Então, tipo assim, você poderia ter incluído ele em sistemas, em reuniões que você não fez. Você poderia ter passado vídeos para poder auxiliar ele na publicação. Eu não tô falando que o sucesso do seu líder, ele tá nas suas mãos. Não é isso, tá? Não é isso. São coisas diferentes. Mas você tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento dele, tá? Principalmente pessoas que nunca fizeram multinível e que entram na Sonhar pela primeira vez. Beleza? E por último, o desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal aqui é isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Se você está nessa reunião, parabéns, você está se desenvolvendo pessoalmente. Você vai sair daqui pelo menos 1% melhor do que você entrou. Assim espero, né? Então, o que eu aprendi nesse negócio de empreendedorismo, nesses anos que eu já estou aí trabalhando? Que quanto mais você aprende e aplica, mais você ganha. Quanto mais você aprende e aplica, mais você ganha. Então, as pessoas que estão no topo, que ganham, sei lá, 10, 15, 20 mil reais por mês na Sonhar, não é que elas são especiais, é porque elas sabem, aprenderam, na verdade, coisas que a pessoa que está iniciando agora ainda não sabe. Então, ela sabe ali como falar com as pessoas, ela sabe a melhor forma de publicar, ela sabe que ela precisa ter vários perfis, ela sabe que ela precisa recrutar líder toda semana. Então, às vezes, a pessoa que entrou agora ainda não tem a manha. Então, a diferença é essa. É o que eu sempre falo pro pessoal. A minha diferença para quem está entrando agora é só o que eu sei e o tempo que eu tô na empresa. Porque se eu soubesse o que eu sei hoje e entrasse hoje, provavelmente eu alcançaria o meu resultado com muito menos tempo. Muito menos tempo. Então, entendam isso. Como que eu fico melhor, Lucas? Lendo livros, participando dos treinamentos e fazendo, principalmente. O grande segredo de você aprender
É você fazer mais do que você ler, vamos dizer assim, né? Se eu fosse colocar na balança, eu diria que seria 20% teoria, 80% prática. Por quê? Porque, por exemplo, se você aprendeu a publicar, você assistiu um vídeo, você aprendeu a publicar, show de bola. Quando você for publicar de fato, você vai se deparar com vários problemas. Poxa, mas qual que era a parte mesmo que eu tinha que entrar no grupo? Era iniciar a discussão ou era compra e venda? Eu tinha que colocar o link depois de quanto tempo? Ah, minha publicação bloqueou, o que que eu fiz de errado? Então, tipo assim, na prática você vai aprendendo muita coisa mesmo. E isso vai te desenvolvendo. Então, quanto mais você fizer, mais você se desenvolve. Você quer ver um exemplo? Eu poderia ficar aqui com vocês 3, 4, 5 horas falando de como fazer uma mentoria, como fazer uma live. E vocês poderiam aprender muita coisa. Só que quando vocês abrissem a câmera e começassem a falar para o pessoal, talvez travaria. Ou talvez você não falaria o que você gostaria de falar. E por que isso? Porque só se aprende na prática algumas coisas. Entende? Essa questão da live mesmo, é como eu sempre falo para vocês. Pega lá a minha primeira live e compara com a última que eu fiz. Vocês vão ver dois Lucas completamente diferentes. Então, por que isso? Por causa da prática. Porque eu já fiz um monte de vezes e a gente vai aprimorando. A gente acha que não vai aprimorando, mas quando você compara em períodos diferentes, você melhorou absurdos. Uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo muito é se comparando com outras pessoas. Você não deve se comparar com outras pessoas, porque, por exemplo, a linha de largada daquela pessoa é diferente da sua. Por mais que vocês estejam na mesma empresa, tem pessoas que sabem umas coisas, outras sabem outras, e você não pode se comparar com outras pessoas. Você tem que se comparar com você mesmo. Então pega você de, sei lá, 6 meses atrás. Como é que você era 6 meses atrás? Como é que você fazia publicação? Como é que você atendia cliente? Como é que você conversava com outros líderes? E aí pega você hoje. Então, quais são as diferenças? É isso que vocês precisam entender. E não ficar se comparando com outras pessoas. Porque, pessoal, se você se comparar com outras pessoas, você só vai se desanimar. Porque sempre vai ter alguém pior do que você e sempre vai ter alguém melhor do que você. Em qualquer área da vida, tá? Em qualquer área, em qualquer negócio. Mas se você se compara com você mesmo, você consegue enxergar a evolução. É obviamente que se você estiver fazendo o que precisa ser feito, né? Ivonete colocou aqui, ó. E quando você sempre quer conversar com a pessoa que começa a trabalhar, ela não quer sua ajuda. A gente tenta, mas a pessoa não te responde. Bom, nesses casos, você tem duas opções. Ou você consegue a atenção daquela pessoa de alguma forma. Por exemplo, é um texto que eu gosto muito de usar, né, quando eu quero a atenção da pessoa, é me importar com aquela pessoa. Então, olha, fulano, eu mandei mensagem para você há algum tempo e você não me respondeu, eu fiquei preocupado. Eu queria saber se você tem interesse em continuar trabalhando e tal. Então, você mostra preocupação, você chama a atenção da pessoa. Se ela não te responder, aí a gente vai para a segunda opção, que aí sim você tem que passar para a próxima pessoa, entendeu? Você não deve perder tempo com quem não quer nada. Um erro muito comum que eu fazia, por exemplo, no início, e eu acho que isso é comum das pessoas fazerem, é você se importar demais com a pessoa. Você precisa se importar, mas o mundo não vai girar em torno daquela pessoa. Eu vejo muita gente fazendo isso. Você começa a recrutar aquela pessoa e você esquece que tem 210 milhões de brasileiros no Brasil. Não, eu quero você, mas você precisa me responder, mas você precisa entrar, mas você precisa pagar a franquia. Calma, gente. Calma, você não precisa se ajoelhar pra ninguém. Você precisa sim se importar com a pessoa, você precisa sim convencer aquela pessoa de entrar, mas se aquela pessoa não demonstra interesse, não faz sentido você perder o seu tempo, que é muito precioso, tentando convencer alguém do que ela não quer. E tem muita gente que só vai entrar no negócio com você depois de ver resultado, depois de ver que você não desistiu, depois de ver que o negócio funcionou para você. Porque tem muitas pessoas que para elas o não é temporário, como foi no meu caso, por exemplo. Eu tive muitos amigos que quando eu apresentei o negócio para eles, eles não quiseram e eu não fiquei insistindo, porque isso ia me tornar uma pessoa chata para eles, entende? Vem aquele cara que só fala de sonhar, vem aquele cara que só quer me convencer a comprar o kit, entende? Não seja esse cara, não seja esse cara chato. Então tentou uma vez, não deu certo? Aguarda.
mostra resultado, pega a pessoa pela curiosidade. E aí, o que aconteceu no meu caso foi isso. Eu apresentei para eles, eles não quiseram. Beleza, tranquilo. Eu comecei a trabalhar, fui trabalhando, tendo resultado, e aos poucos eles falaram, ué, peraí, mas aquilo que o Lucas falou agora tá dando dinheiro para ele, como é que é esse negócio? Me explica melhor. O resultado foi que depois eu consegui muito mais pessoas próximas a mim do que eu imaginava. Pessoas que eu nem tinha apresentado chegando para mim e perguntando do trabalho, por causa do resultado, por causa do exemplo, entendeu? Então não tem, eu dei esse exemplo no presencial, mas isso vale para online também, tá? Não, você precisa sim conseguir ali as pessoas e tal, mas não tenta ficar convencendo demais alguém, não seja a pessoa chata, tá? Existe uma linha entre você tentar apresentar uma oportunidade e você ser uma pessoa chata. E aí depois, como que eu mostro, Lucas, o meu resultado no online, se as pessoas não estão próximas de mim? Através do remarketing, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? A Sônia falou, o maior interesse tem que vir da pessoa que quer desenvolver. Exato, mas assim, às vezes as pessoas não sabem que tem interesse no seu trabalho, entendeu? Então a curiosidade também é importante. Aí, Matheus, verdade. Um fato nunca pegar cliente líder que não quer nada. Apenas mostra trabalho e suporte, exatamente. Show. Então, esses são alguns princípios que eu passei aqui para vocês, tá? Agora, vamos passar um pouco sobre liderança. Quais são alguns erros que os iniciantes cometem e que eu quero passar para vocês aqui para que vocês não cometam, tá? Uma das coisas foi o que eu disse aqui mais cedo. As pessoas, alguns líderes acham que o negócio gira em torno dele. Então tudo precisa ser para ele, tudo precisa ser no tempo dele, e isso não existe, tá, pessoal? O negócio, ele gira em torno de todos, tá? Em torno de todos. Se você fizer ou se você não fizer, essa é uma verdade dura, mas que eu aprendi na prática, é que se eu fizesse ou não, a empresa continuaria existindo. Se eu fizesse ou não, o negócio continuaria andando, as pessoas continuariam tendo resultados. Então, cabia a mim escolher se eu ia cruzar os braços ou se eu ia fazer alguma coisa. Porque quem é que paga minhas contas? Sou eu, certo? Então não tem o que eu ficar reclamando e achando que as pessoas precisam fazer o que eu quero que elas façam. Se as pessoas vão fazer o que eu faço, eu preciso atrair elas através do exemplo, através da minha liderança e através do meu trabalho principalmente, que foi o que eu falei para vocês. Não adianta você tentar convencer alguém que não quer ser convencido, tá? Não adianta. Você precisa justamente mostrar para ele através do seu trabalho que aos poucos ele vai conseguir enxergar em você aquilo que ele quer, tá? Poxa, mas o Lucas falou que queria comprar uma moto e aí ele foi lá e comprou uma moto com aquele trabalho. Eu também quero comprar uma moto. Como é que eu faço? Vou entrar em contato com ele. E outra coisa também que as pessoas fazem demais é pensar que uma pessoa só vai mudar o jogo. Então, tipo, eu vou recrutar uma pessoa e aquela pessoa ali vai recrutar 20, desses 20 vão virar 100 e desses 100 vão virar 1000. Quem já pensou desse jeito? Geralmente quem pensa desse jeito é o cara que entra no multinível sendo entusiasta, como se o kit dele, a franquia dele, fosse um bilhete de loteria. Poxa, eu comprei ali os R$100 e tal, e agora eu vou recrutar aquela pessoa e aquela pessoa vai bombar. Eu infelizmente caí nesse erro antes de entrar na Sonhar, que eu trabalhei em outra empresa, e eu achei que, tipo assim, tinha um rapaz que eu conhecia, que esse rapaz ele era top, ele já tinha trabalhado em umas 3 empresas, e ele sabia o que era multinível, ele conhecia as estratégias e tal, e eu falei o seguinte, poxa, se eu recrutar aquele cara vai fazer minha equipe bombar. Não vou precisar fazer nada, vou cruzar os braços, o cara vai trabalhar igual um maluco. Eu pensei assim, e aí eu fui lá e recrutei o cara. Primeiro, que o cara foi muito chato para ser recrutado, ele começou a exigir um monte de coisa e tal, beleza, ele entrou. Quem chutem aí quantas pessoas ele recrutou nos primeiros 3 meses. Quem chuta quantas pessoas ele recrutou nos primeiros 3 meses na equipe? Pode chutar aí, pessoal. Carlos falou 0, Ana falou 300, nenhuma, 5. Ó, ele recrutou sim, tá? Ele recrutou uma pessoa.
uma pessoa em 3 meses. Uma pessoa em 3 meses. E depois ele não fez mais nada. Esse cara que eu achei que era meu salvador. Entende? Então aquilo ali me fez um baque muito grande, porque eu tava postando minhas fichas em uma única pessoa. E depois daquilo ali eu entendi que não era assim. Que não era apostar as minhas fichas todas em uma pessoa só. Eu entendi que era, na verdade, um jogo de números. Então, quanto mais líderes eu conseguia, eu sabia que a maioria ia sair, ia ser igual a ele, mas alguns iam despertar um pouco o interesse, iam trabalhar um pouco mais, iam conseguir os primeiros patamares. E foi isso que fez eu mudar o jogo, entende? E quando eu entendi que era só questão de número, só questão de, tipo, beleza, eu vou recrutar o máximo de líder pelo tempo que for necessário, eu vou conseguir alguns. E foi assim que eu fiz esse trabalho dar certo pra mim, entende? Então, pensar que uma pessoa só vai mudar o jogo é completamente errado, tá? Completamente errado. E achar que você vai só mandar e não vai precisar fazer. Quem aí já caiu na falácia de... Porque isso, na verdade, é uma falácia, tá? E é uma coisa que, por exemplo... Uma das coisas que me fez apresentar Sonhar do jeito que eu apresento hoje foi isso. Porque as pessoas antigamente falavam que o multinível era assim: você ia entrar, você ia conquistar seus sonhos, você ia conquistar suas viagens e você ia chegar em um patamar que você não precisava mais trabalhar. E eu já vou dizer isso pra vocês que isso é uma completa mentira, tá? Por que isso é mentira? Porque não dá pra poder você realizar os seus sonhos? Porque não dá pra você fazer viagens com a empresa? Porque você não vai ganhar o que você pretende ganhar? Não tem nada disso. Você vai fazer isso. Se você trabalhar, você vai realizar seus sonhos. Você vai fazer viagem pela empresa. Você vai conseguir ganhar muito dinheiro no trabalho. Mas isso não é um custo baixo. Tá? Isso não é você cruzando os braços e deixar os outros trabalhar pra você. Isso é mentira. Se alguém te contou isso, é mentira. Ah, mas quando eu chegar em Imperial eu vou trabalhar menos. Não vai, não. Os problemas do Imperial, eles são muito maiores do que os problemas do Executivo. Ué, Lucas, mas por que então que as pessoas falam isso? Porque elas não chegaram aqui. Entende? As pessoas falam... Quem fala isso é porque não tá no Imperial. Porque quem tá no Imperial sabe que a gente continua com problemas, a gente continua trabalhando muito. Só que a diferença é que nesse ponto você tá ganhando bem. No início você tem problema e não tá ganhando nada. No Imperial você tem problema, mas tá ganhando bem. Tá fazendo viagem. Tá realizando seus sonhos. Percebe a diferença? Então quem é que não tem problema? Vocês já ouviram esse ditado, né? A única pessoa que não tem problema é a pessoa que já morreu, né? Oi, pode falar. Posso dar só um comentário nisso daí? Eu sei que eu não tava... Mas, pessoal, sobre o que o Lucas falou, logo no primeiro ano que eu e o William entramos, eu fui no privado do Lucas e briguei um monte com ele, lembra, Lucas? Não, tu tem que resolver esse ticket pra mim, que eu não quero saber, porque é um negócio civil. E nós já era, acho que, diamante ali, eu acho. E daí o Lucas falou assim: Pamela e William, quanto mais vocês crescer, mais problemas vocês vão resolver. Aí um dia eu li o livro Segredo das Mentes Milionárias e ele fala: as pessoas mais bem-sucedidas no mundo são resolvedoras de problemas. Então eu só queria dar essa fala, porque é uma coisa que aconteceu com nós, né, Lucas? E atingir esse nível aí de Imperial Silver, né, 5K dentro da Sonhar, vim da viagem. Então eu sou uma pessoa prova viva do que o Lucas está passando para vocês. Vale a pena escutar esse cara aí, tá? Valeu! Show de bola. Então, assim, é exatamente isso que a Pamela falou. Não é porque você vai ser grande que você não vai ter problema. Você vai ter problema. A diferença é que os problemas que você tem agora não são os problemas que vão realizar seus sonhos, entende? Todo bom empreendedor, ele é um bom resolvedor de problema. Por quê? Entendam comigo. Coloquem aqui nos comentários por que você não ativa mais pessoas. Por que você acha que você não ativa mais pessoas? Coloca nos comentários aí. Por que você acha que você não ativa mais pessoas? Eu quero que vocês tirem o peso da empresa, tá? Então esquece essa questão de logística. A gente não está falando de logística. A gente está falando de novas pessoas. Pessoas que não sabem ainda da logística da empresa. Por que vocês acham que vocês não conseguem
mais franquias. Olha só, a Odailza colocou aqui, acho que é falta de tempo para me dedicar mais. Certo. Senhorinha Aparecida colocou, porque eu só tenho um perfil. Ricardo colocou, porque eu não falo com mais gente. Ares colocou, eu acho que é o atendimento. Marleide colocou, eu acho que porque não tenho muito para atender, ou seja, fazer publicação. Muito tempo, né? Eu acho que você colocou aqui. Porque não publico como pede, ou dedicação. Então, vocês percebem que os problemas que não levam vocês para frente são problemas que só vocês conseguem resolver? Então, tipo assim, ó, a Odailza falou aqui, ó, acho que é tempo para me dedicar mais. Então, se ela tivesse um pouquinho mais de tempo, ela teria mais resultado. Isso levaria ela para um nível maior. Senhorinha Aparecida colocou aqui, ó, porque eu só tenho um perfil. E se você tivesse 10 perfis, como seu resultado seria? Ricardo colocou aqui, ó, porque eu não falo com mais gente. Então, a mesma coisa, se você tivesse mais perfis, você falaria com mais gente, você teria mais resultado. Ó, Josélia colocou aqui, ó, porque eu não publico como pede ou com dedicação. E se você fizesse isso? Entende? O que eu quero dizer para vocês é que os problemas que te levam para o próximo nível, você consegue resolver. Todos você consegue resolver. É porque você ainda não tem capacidade e competência suficiente para poder resolver eles. Mas a partir do momento que você consegue fazer isso, eu tenho certeza que vocês conseguem, vão ser novos problemas que você vai precisar resolver. Imagina que os problemas servem como escada para você. Se você resolve o problema da publicação, você sobe um degrau. Beleza, Lucas, eu consigo atender muita gente. Agora o problema é que tem gente demais, eu não consigo dar atenção para todo mundo. Beleza, então eu vou contratar uma pessoa para poder me ajudar a atender o pessoal. Show, resolvi o problema da publicação, resolvi o problema do atendimento. Qual é o próximo passo? O próximo passo é que eu não tenho tempo para treinar tanto líder, porque é muita gente que chega para mim. Beleza, então eu vou montar um passo a passo para que eu possa treinar as pessoas de uma forma mais automática. Show, resolvi mais um problema. Então, vocês percebem? Você resolve um, surge outro, resolve um, surge outro. E isso vai fazendo você crescer. Como eu disse, é uma escada. Toda vez que você vai resolvendo, você vai subindo mais, vai chegando mais perto do topo. Entende? Então, a partir do momento que você faz isso, você vai aos poucos subindo. O que eu quero que vocês exercitem comigo hoje? Quais são os problemas que você tem hoje que vão fazer você ir para o próximo nível? Quais são os problemas? Vocês mesmos estavam falando aqui para mim. Alguns, né? Alguns falaram. Então, é simples. Para aí uns 5 minutos, depois que terminar essa mentoria, e enumera aí quais são os problemas que você tem hoje. Por que eu não ativo mais? Por que eu não recruto mais líder? Por que eu não sou bom nas publicações? Tem um porquê para cada uma dessas respostas, dessas perguntas. Mas as respostas quem tem que achar são vocês. E outra, se vocês não conseguem encontrar as respostas, perguntem para o líder de vocês. Tá? Uma das características mais importantes que eu vejo nos líderes é isso. Uma das coisas que, por exemplo, eu sei que tem outras pessoas que fizeram isso, mas uma pessoa que está próxima de mim, que fez isso, e que eu gostei demais de ver isso, foi o Otávio, né? O Otávio, quando eu recrutei ele, eu lembro que de mês em mês, mais ou menos, uma vez por mês, ele chegava para mim e falava o seguinte, eu lembro disso como se fosse ontem. Lucas, o que você acha que eu posso fazer para melhorar? Ele chegava para mim e falava exatamente isso. O que você acha que eu posso fazer para melhorar? Aí eu perguntava a ele, o que você está fazendo? Tô fazendo isso, isso e isso. E eu chegava para ele e falava, ó, agora você tem que fazer isso, isso e isso. Então, isso eu sei porque isso daí foi uma coisa próxima de mim e hoje ele é imperial. Então eu sei que esse tipo de comportamento leva as pessoas a melhorarem, entende? Então é exatamente isso que eu quero que vocês busquem. Eu quero que vocês busquem a solução para esses problemas que travam o seu resultado, tá? Então, esses são alguns erros que eu passei para vocês sobre iniciantes. E muita gente tem essa dúvida aqui, ó. Quando que eu preciso começar a recrutar líderes? Quando que eu preciso começar a recrutar líderes? Tem muita gente que tem essa dúvida. E eu sempre falo para as pessoas que quando você fizer a sua primeira venda, você já pode recrutar líderes. Por quê? O que é o recrutamento de líderes? Que a gente fala aqui, ó. É basicamente você passar o que você já faz. E por que eu falo que é só quando você fizer a sua primeira venda? Porque quando você fizer a primeira venda, vocês concordam comigo que você já sabe
minimamente publicar e você já sabe minimamente atender os clientes. E quando você faz a sua primeira venda, você tem a comprovação de que o trabalho funcionou, que você deu certo. Então, quando você faz isso, você consegue ensinar outras pessoas. Antes disso, não tem como, porque o trabalho não funcionou para você ainda. Entendeu? Não funcionou para você ainda. Então, a partir do momento que você fez a sua primeira venda, você precisa agora começar a recrutar líderes, tá? A Aires colocou aqui, ó, Lucas, sou Safira, mas tenho muita dificuldade em recrutar novos líderes. O primeiro passo que você precisa fazer, Aires, é entender qual é o tráfego que você está gerando para o seu WhatsApp. Se for um tráfego bom, de, sei lá, mais de 50 pessoas todos os dias, a única coisa que você precisa fazer é desenvolver o método ou aprender o método para você conseguir recrutar líder. A partir do momento que você fizer isso, aos poucos a sua equipe vai crescendo, entendeu? Porque tudo parte do princípio da publicação. Se a sua publicação vai bem, você consegue franquias, você consegue um público para que você anuncie e consiga líderes também, entende? Então tudo parte do princípio da publicação. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Marcinha colocou, não tenho nenhum líder. Então, você provavelmente tem um emprego na Sonhar. É o que eu sempre falo pro pessoal. Se vocês não têm líderes, vocês têm um emprego na Sonhar. Se vocês pararem de trabalhar, parou de ter resultado. Então a liderança é um passo muito importante para que você construa o seu negócio aqui, tá? Senão o negócio vai girar só em torno de você. Gisela colocou, mas eu tenho um cliente que ficou no grupo por um ano observando, depois de um ano ele confiou e pagou a sua franquia. Show de bola. A minha publicação dá mais de 200 comentários. Estou publicando em 4 Facebooks. Show de bola. Então, provavelmente a fonte de tráfego está certa. Agora você precisa acertar só a forma de recrutar líderes. Você precisa só acertar isso. Se você acertar isso, acabou. É questão de tempo até você bater o Rubi, Esmeralda e aí por diante. Mas existe também um outro passo que eu vou te passar aqui agora, tá? Como colocar os meus líderes aqui no caminho certo? Isso aqui, pessoal, isso aqui responde a sua pergunta também, Ares. Porque de nada adianta você aprender a recrutar líder, isso aí é o primeiro passo, tá? Você aprender a recrutar líder. Qual que é o segundo passo, Lucas? Ensinar pro meu líder a recrutar líder também. Entendeu? Porque se você recruta líder, a sua equipe começa a crescer. A sua equipe vai começar a crescer. Por exemplo, eu bati ouro, não tinha quase nenhum graduado na minha equipe. Nenhum graduado na minha equipe. E antes, só pra vocês terem uma noção, pra você bater ouro antes, era tipo um esmeralda hoje. Então é como se eu tivesse batido esmeralda hoje sem ter nenhum graduado. Por quê? Porque eu foquei muito em recrutar líder. Então eu recrutava os líderes e as pessoas começavam a vender franquia também. Os líderes que eu recrutava, né? E eles não tinham profundidade, que é o que eu vou falar pra vocês agora. E o que que aconteceu? Eu cresci muito rápido, mas aí entrou um outro problema. Beleza, os meus líderes não estão recrutando líderes. O que que eu posso fazer? E aí a gente entra na questão de treinar os líderes também, que é o que eu tô fazendo hoje com vocês aqui, entendeu? Que é o seguinte, primeiro que você vai fazer não é ensinar o seu líder a recrutar líder. Você lembra que eu falei aqui pra vocês? Quando que eu começo a recrutar? Quando você fizer a sua primeira venda. Então qual que é o seu objetivo com o novo líder? É fazer ele fazer a sua primeira venda. Recrutei um líder hoje, o que que eu preciso fazer? Eu preciso que ele venda uma franquia, tá? Como que eu faço isso? Principalmente ensinando sobre publicações. Então, como é que eu coloco meus líderes no caminho? Acompanhamento, muito importante o acompanhamento, tá? Depois, treinamento, que é o que a gente sempre passa Ah, Lucas, mas eu não sei treinar. Tem muita gente que tem esse medo, né? Eu vou recrutar líder, mas eu não sei treinar. Pessoal, você não precisa saber treinar para recrutar líder. Isso é a maior mentira que te contaram. Tem pessoas na nossa equipe que nunca deram um treinamento e hoje são esmeraldas, são diamantes, são presidentes. Como que essas pessoas conseguiram? Elas só colocaram as pessoas no sistema. Elas só colocaram as pessoas no sistema. Nunca deram um treinamento. Nunca fizeram isso aqui que eu tô fazendo pra vocês. Elas só colocaram as pessoas aqui dentro. Entendeu? Então recrutei um líder. Ó, fulano, quarta-feira vai ter uma live com o Lucas pra você aprender mais coisas e tal. Colocou aqui dentro. Foi isso que elas fizeram. E hoje são diamantes presidentes. Entendeu? Então o seu papel, na verdade, é mais como direcionador algumas vezes do que como um treinador.
Então tira de sua cabeça que você precisa treinar alguém, que você precisa fazer mentoria. Você não precisa disso nesse momento. Vai chegar um momento que você vai precisar? Vai. Mas até lá você já ganhou muito dinheiro, tá? Até lá você já ganhou muito dinheiro. Então, primeiro passo, acompanhamento. Segundo passo, treinamento, que são, na verdade, o sistema, né? Colocar a pessoa no sistema. E depois a metodologia. Que metodologia? A metodologia de recrutamento de líderes. Que aí você vai começar a ensinar ele a recrutar líder. Depois que ele já fez as primeiras vendas e tudo mais. Então é assim que funciona. Show? Show de bola. A Marlete colocou aqui que tem 2 pessoas em treinamento. É isso aí. A gente começa assim mesmo. Então qual que é a melhor forma de recrutar líder? É isso que eu quero passar aqui para vocês. Quem aí, pessoal? Quem aqui faz a estratégia dos status? Quem faz a estratégia aí de remarketing pelos status? Coloca no chat aí pra mim. Quem faz? Show, muita gente que tá fazendo, ó. Olha, a Josélia colocou aqui, ó. Eu não sei treinar, a Sônia que treina, eu encaminho, ela treina. É isso aí, é isso aí. Em algum momento você vai aprender a treinar. Mas se você não sabe, não fica tentando esperar as coisas ficarem 100% para que você comece a fazer, não. Começa, depois você vai aprendendo, tá? Show de bola. Agora, pessoal, eu quero saber quem não sabe o que é status. Quem não sabe, quem não tá perdido, quem não sabe que estratégia é essa. Se todo mundo souber, eu vou continuar aqui. Show. A senhora Aparecida falou ali, ó, eu vendi minha primeira franquia pelos status. Show de bola. Então, como que a gente recruta líder? Através dos status. Então, hoje existe uma forma muito mais simples de você atrair a atenção das pessoas. Não é mais pelo grupo. Ah, Lucas, mas eu não posso publicar aquela mensagem lá no grupo, não? Pode. Pode. Mas pelos status você vai ter muito mais visibilidade e muito mais... a chance de você conseguir mais pessoas é muito maior. Então, se você faz a estratégia dos status para poder recrutar líder, você vai conseguir que muitas pessoas visualizem os seus status e você vai conseguir sempre ter ali uma metodologia muito mais fácil, porque nos status você só compartilha uma coisa e já era. Você não precisa ficar mandando em um monte de grupo. Compartilhou nos status, já era. Tá? Já era. Nos status do WhatsApp, tá? Então, a partir dos status que a gente vai fazer aquilo que eu falei lá atrás. Lucas, eu tentei recrutar uma pessoa, ela não me responde, ela não falou comigo mais. Como que eu faço para mostrar meu resultado para ela? Através do remarketing. Então a gente separou na equipe um dia, que vai ser toda segunda-feira, onde a gente vai mandar lá no grupo de remarketing dos status, uma forma para você recrutar líder. Toda segunda-feira vai ser o dia de recrutamento de líder. Se você não está nesse grupo, é só pedir seu líder que ele te coloca lá. Por quê? Porque dessa forma a gente vai ter toda semana pessoas interessadas em serem líderes na sua equipe. E você vai ser aos poucos inserido nessa questão aí dos status e da liderança. Então hoje, status está sendo a melhor forma de você recrutar líder organicamente, tá? Como que eu faço isso? Você vai entrar no grupo de remarketing, você vai pegar um conteúdo pronto para colocar lá nos seus status e esperar a galera te chamar. Ah, Lucas, a galera me chamou, o que eu faço? A gente tem passo a passo para isso. Depois vocês podem me pedir que eu passo para vocês. Mas é basicamente o vídeo do Otávio e encaminhar a pessoa para o pagamento. Show? Show de bola? O Emanuel colocou ali, meu status não funciona. Pode ser alguma configuração, Emanuel. Pode ser alguma coisa assim. Depois você entra em contato comigo que a gente vê por que não funciona. Agora a gente vai falar só para finalizar aqui um pouquinho sobre lateralidade e profundidade, tá? Esse assunto aqui ele é bem extenso, mas eu vou dar só um resumo para vocês aqui, beleza? O que é lateralidade e profundidade, Lucas? Quem aí não sabe o que é isso, pessoal, deixa aí no chat para mim. A lateralidade vai ser o seu trabalho individual, tá? O seu trabalho individual. Quem pode fazer lateralidade na minha equipe? Só eu. Só eu. Quem pode fazer profundidade? Os meus líderes. Tá? Então, lateralidade é um trabalho egoísta
e profundidade é um trabalho coletivo. Beleza? Como assim? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu separei um exemplo. Cadê ele? Tá aqui. Ok, ó. Imagina que esse é você e essa aqui é a sua equipe, tá? Então a gente tem aqui 3 linhas diretas a você, o João, a Maria e a Marta. E a gente tem aqui a equipe do João, que cresceu para baixo. Pelo exemplo, vocês percebem o que é lateralidade e o que é profundidade, né? O que é lateralidade? São as pessoas ligadas diretas a você. São essas pessoas aqui, ó. Ou seja, a sua lateral. O que isso significa, Lucas? Esse é um trabalho que só você pode fazer, mais ninguém. São as pessoas, são os líderes que você recruta pessoalmente. Por isso que eles estão ligados diretos a você, tá? Por que isso é importante? Através disso daqui, a sua equipe cresce lateralmente. Você vai ter mais pessoas diretos a você aqui, ó. Você consegue crescer a sua equipe dessa forma. Foi o que eu fiz no início. Então eu recrutei essas pessoas e essas pessoas começaram a vender franquia. E isso aumentou minha pontuação absurdamente. Muito rápido. Pra vocês terem uma noção, todo mês eu bati uma graduação nos primeiros 6 meses. Nos primeiros 6 meses não, né? A partir do 3º mês, na verdade. Então eu bati uma graduação quase todo mês. Por quê? Porque eu recrutei muita lateral e eu ensinei o pessoal a vender franquia. Então as pessoas começaram a recrutar e minha pontuação subiu muito rápido. Outra coisa, que aí surgiu o problema, beleza, a minha equipe está crescendo muito assim, mas ela não está crescendo para baixo. E por que é importante a minha equipe crescer para baixo e não só para a lateral? Quando você cresce na lateral, como eu disse para vocês, você tem uma velocidade de crescimento muito grande. Quando você cresce para baixo, você tem uma estabilidade na equipe muito grande. Como assim, Lucas? Vou explicar para vocês. Nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que a Maria, ela recrutou uma pessoa. Vou deixar desse jeito aqui só para vocês entenderem. Se a Maria desistir, essa pessoa aqui, vocês acham que essa pessoa vai desistir também? É muito provável que sim. Então, se a Maria desiste, essa equipe aqui deixa de existir. E a minha equipe encolhe. Vocês perceberam? Por quê? Porque a equipe está pequena. É pequena a equipe. A Maria não bateu nem executivo. Ela recrutou um líder, mas a equipe está muito pequena. Certo? Então, essa rede, a gente chama de uma rede muito frágil. Isso aqui é um assunto um pouco mais avançado, mas eu quero que vocês tenham uma noção de como que isso funciona, para que vocês já entendam como é que funciona essa questão aqui. Já a rede do João, vocês percebem que tem uma equipe maiorzinha, tem mais 3 pessoas. Ele recrutou 2 ligados a ele e tem a Júlia aqui que está ligado no José. Vamos supor que nesse caso aqui, o João, ele desista do negócio. Só que a equipe dele está grande. Então, por exemplo, quando ele desistiu, o José também desistiu junto. Então, o João e o José desistiram do negócio. Mas o Ricardo e a Júlia não. Eles continuaram fazendo. Continuaram fazendo e continuaram crescendo a equipe deles aqui, ó. A equipe deles continuou crescendo, ó. Mas o João desistiu. Mas por que a equipe dele não morreu? Porque a equipe dele já era grande. Então tinham muitas pessoas ali. E a lei dos números diz que quanto mais pessoas você tiver, menos pessoas você tem probabilidade de desistirem, né? Se você tem 100 pessoas na sua equipe, é praticamente impossível que as 100 pessoas parem ao mesmo tempo. Entende? Faz sentido para vocês, pessoal? Se você tem 5 pessoas em uma equipe, para 5 pararem, é mais fácil do que se você tem 100 pessoas em uma equipe e as 100 pararem. Entendeu? Por isso que a profundidade ela é importante. E por que eu falei isso para vocês? Porque aí que eu tive a ideia de começar a ensinar para o João a recrutar líderes também. Para ensinar para a Maria a também recrutar líderes. Para ensinar para a Marta também recrutar líderes. Porque se a equipe ficar grande o suficiente, não vai ter problema se um ou outro líder desistir. O que vai acontecer, mas você não vai ficar na mão, porque tem muitas pessoas, como já aconteceu no meu caso, por exemplo. Eu já tive diretos a mim que desistiram, mas como a equipe dele estava grande, a equipe continuou crescendo. E o cara desistiu quando era Rubi, hoje a equipe do cara é presidente, e o cara não faz mais o negócio. Entenderam que loucura? Então, tipo assim, essa questão aqui que vocês precisam entender
Eu não quero que vocês entendam isso a fundo, não, tá? Eu só quero que vocês entendam um conceito. Quanto mais líderes você conseguir próximos de você e você ensinar eles a fazerem um negócio, seu negócio vai andar rápido. Seu negócio vai andar muito rápido. Quanto mais você ensinar esses líderes a recrutarem outros, o seu negócio vai ter estabilidade. Você vai poder parar, se você precisar parar uma semana, e o seu negócio vai continuar andando. Entendeu? Então, é isso que o pessoal chama de estabilidade no multinível. Por isso que eu falei pra vocês que lá no início, quando as pessoas falam pra vocês que vocês vão precisar trabalhar muito no início, mas depois vocês podem cruzar os braços, isso é mentira. Porque esse trabalho aqui da lateralidade, ele nunca para. Mas hoje, se eu precisar parar uma semana, eu posso, porque a rede continua trabalhando. Entendem? Coisa que no início eu não podia. Essa é a diferença. Então, por isso que vocês precisam entender isso daqui. Se vocês quiserem depois um conteúdo mais profundo sobre isso aqui, eu recomendo vocês a participarem da nossa mentoria VIP, que é a mentoria onde a gente explica mais a fundo como funciona isso daqui, tá bom? Então, a lateralidade e a profundidade, ela funciona dessa forma. Agora, como que eu construo, Lucas? Como que eu faço isso e tal? Isso daí é assunto para outro momento. Eu acho que de momento agora tá de bom tamanho o conteúdo aqui para vocês, tá? Senão fica muito extenso. Mas é isso. Fez sentido para vocês, pessoal, essa questão aí da lateralidade e profundidade?